Yu Yu Hakusho. Essa talvez seja a obra fictícia de maior importância na minha vida. Esse anime aqui foi o responsável por moldar diversos gostos que iriam me perseguir durante toda a minha vida. Meu gosto pela escrita, por histórias fantasiosas, por personagens grandiosos que amam sair no soco e soltar poderes, e outros muitos aspectos que até hoje são muito importantes pra mim. Mas por mais que seja muito importante, não só pra mim, mas pra todo o cenário dos mangás e animes, Yu Yu Hakusho nunca teve o real reconhecimento que merecia. E infelizmente também não teve um final digno de todo o peso de sua obra. E é exatamente sobre esse anime maravilhoso que eu irei falar com vocês hoje. O meu nome é Yusuke e hoje eu irei falar sobre toda a história de Yu Yu Hakusho, passando por todos os arcos, citando curiosidades de dentro e de fora da série e também dando a minha opinião. Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender, saber por quê. Alguém esquece a dor e encontra no amor a força pra poder dizer arigatou gozaimasu. O mangá de Yu Yu Hakusho surgiu em 1990, criado por Yoshihiro Togashi, sendo publicado pela revista da Shonen Jump, mas sua versão para as televisões só foi surgir no Japão em 1992 e chegaria ao Brasil em 1996, onde começou a ser exibido pela extinta Rede Manchete, ao lado de Cavaleiros do Zodíaco e muitos outros grandes animes de sucesso. Logo de cara, o anime de Yu Yu Hakusho já se tornou um grande atrativo e ficou bem famoso. E eu vou falar rapidamente aqui de um dos pontos que fez essa série ser tão amada, que obviamente é a sua dublagem simplesmente genial. Sério, eu assisto quase tudo legendado, mas Yu Yu Hakusho é simplesmente impossível. Eu já tenho em mente as vozes dos personagens e é simplesmente incrível como eles conseguiram inserir um monte de gírias e frases marcantes sem que isso ficasse bobo dentro da obra. Cara, eu passei o maior perrengue, sabia? Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Mas enfim, era só um ponto que eu queria colocar aqui dentro. A história de Yu Yu Hakusho, já desde o início, quebra diversos padrões pré-estabelecidos por outros animes da época, a começar pelo fato de que o protagonista já morre no primeiro episódio. Enquanto ia pra escola, Yusuke Urameshi avista uma criancinha jogando bola próxima à rua, ao mesmo tempo em que um carro em alta velocidade passava por ali e estava prestes a atropelar o garoto. E em uma atitude repentina, o Yusuke corre para salvar a criança, morrendo em seu lugar. Mas acontece que, por ser um rapaz visto como maldoso, encrenqueiro e que não fazia nada de bom, ninguém esperava que ele fosse ter aquela atitude. Nem mesmo Deus acreditava que Yusuke iria dar sua vida para salvar uma criança. E por esse motivo não tinha lugar preparado para Yusuke ficar, nem no céu e nem no inferno. E é deste conceito que nós começamos a seguir a história do anime. O negócio é o seguinte, na verdade, a sua morte não era esperada pelo mundo espiritual. Sabe o que é? É que nem Deus imaginou que você daria sua vida para salvar uma criança. Então, por enquanto, não existe lugar para você nem no céu e nem no inferno. Pronto, falei, tá? Durante todo esse primeiro arco da história, nós começamos a entender já logo de cara algumas camadas de alguns personagens, como de Coabra e do próprio Yusuke. Assim que ele morre, a Shinigami Botan, que é responsável por encaminhar as almas para o céu ou para o inferno, diz que teria um modo de Yusuke ressuscitar, servindo depois ao reino espiritual como um detetive. Mas logo de cara, o protagonista nega, dizendo que não existia ninguém esperando por ele na Terra, e que por isso não faria sentido ele retornar para lá. E é interessante nós refletirmos sobre isso, porque Yusuke no início da série é uma criança também, um jovem de 14 anos que não tem uma boa imagem do que seria sua mãe, um pai que pouco se importava com ele e que teve que crescer lidando com a desconfiança e o desprezo de quase todos, que só o enxergavam como um simples valentão. E vermos um garoto de 14 anos pouco se importando em voltar à vida, mesmo que exista essa possibilidade, é de fato bem pesado, principalmente após as cenas em que acompanhamos o velório de Yusuke. Muitas pessoas com quem ele brigava, como sua mãe, por exemplo, e até mesmo seu rival Coabra, vão até seu enterro se despedir, mostrando para Yusuke que eles se importavam sim com ele. Mesmo Coabra, que apanhava todos os dias para Yusuke, de uma forma meio estranha, gostava dele e se importava. É difícil ver a cena do Coabra no velório dele sem se arrepiar pelo menos um pouquinho, e é mais difícil ainda percebermos o quanto nós cometemos esse erro em vida mesmo, de só mostrarmos o quanto gostamos de uma pessoa depois que ela já não tá mais aqui com a gente. É o Coabra! Isso foi sujeira sua, você morreu sem me dar uma revanche!
Coabra, estamos num velório. Escute aqui, Uramesh, você está me ouvindo? Eu prometi que ia matá-lo, você está escutando? Ele tá morto, ele não pode te ouvir. Ressuscite, maldito! Volte e venha me enfrentar! E agora, quem é que vai lutar comigo? Eu quero que você volte, Uramesh! Eu não vou perdoá-lo nunca! Coabra! Repite o soco, maldito! Repite! Vamos embora. Vamos embora. E é muito legal a gente pensar nessa questão da idade, tanto de Yusuke quanto Coabra, porque a gente, ao decorrer do anime, consegue ver claramente a evolução desses dois. Tem muita diferença entre o Yusuke e o Urameshi do começo do anime, com 14 anos, que faz muitas piadas, que é muito bobo, e o Yusuke do final do anime, com 18 anos, que já tem uma seriedade maior, que já entende suas responsabilidades, mas que mesmo assim não deixa sua humanidade de lado, não deixa de se importar com seus amigos, não deixa de fazer suas brincadeiras, não deixa de ser realmente humano. Essa complexidade dentro do personagem principal de Yu Yu Hakusho é muito bem explorada, e é exatamente isso que faz esse anime ser o meu favorito de todos os tempos, os seus personagens. A história de Yu Yu Hakusho não se trata de lutas insanas, poderes super destrutivos ou monstros aterrorizantes. Se trata de personagens com coração, alma e uma enorme complexidade. As lutas estão mais para complementar tudo isso. É difícil assistir Yu Yu Hakusho sem se apaixonar pelos personagens que vão surgindo. Kurama Yoko, por exemplo, um demônio conhecido pelo Makai, super poderoso, que em um momento de fragilidade teve que deixar seu orgulho de lado e reencarnar em um ser humano, perdendo grande parte de sua força, se tornando frágil, aprendendo a lidar com as pessoas e principalmente criando sentimentos, saindo de um ladrão frio, aterrorizante, muito poderoso, para se tornar um mero humano, quase que abandonando todos os seus poderes e seu passado, tendo que voltar para sua antiga vida na esperança de salvar a sua mãe, mais uma vez mostrando ali a fragilidade e a humanidade que ele começa a gerar depois de um tempo. Ou Riei, um yokai que foi abandonado pelo país em que nasceu por ser considerado uma criança amaldiçoada, sendo criado por ladrões em uma floresta, desenvolvendo toda uma personalidade caótica e um sentimento vingativo, mas que mesmo tendo a chance de concretizar essa vingança, deixa ela de lado para correr atrás do que realmente importava, que era sua irmã. Mas não só os personagens principais são bem desenvolvidos, como também a maioria dos vilões. Toguro, que na minha opinião é o melhor antagonista de todo o anime, é pra mim a maior prova de que Yu Yu Hakusho se trata de história muito mais do que lutas. É fácil pra gente encarar o Toguro de forma superficial como um grande vilão, e de fato, por um tempo ele é sim, mas esqueça motivações como se tornar o mais forte de todos ou conquista mundial. Toguro queria mais do que tudo encontrar alguém forte o suficiente pra bater de frente com ele e fazê-lo pagar por tudo que ele fez. Ele é um personagem que sente desprezo de suas próprias atitudes, pois ele sabe que depois que vendeu sua alma, ele se tornou igual aquele yokai que um dia matou todos seus discípulos. Por isso ele procura incansavelmente uma forma de se punir por ter escolhido esse caminho tão sombrio. Até mesmo grandes pontos da história que envolvem Toguro, como a morte da Mestra Genkai ou a falsa morte de Coabra, tinham seus propósitos. Ele poderia com certeza matar Coabra de vez, mas ele não queria isso. Ele queria apenas despertar o poder do Yusuke para que ele o matasse, pois Yusuke era alguém que ele considerava forte e digno para fazer isso. Além disso, ele preservou o corpo de Genkai depois que matou ela, para que Yusuke pudesse ressuscitá-la, e para que assim a mestra guiasse o personagem para o caminho correto, sem que Yusuke se deixasse ser corrompido pelo grande poder que ele tinha, assim como Toguro fez. Então todas essas complexidades dentro do roteiro criado por Togashi são o que deixam esse anime fantástico. Nenhum personagem é 100% bom, nenhum personagem é 100% mal, eles são apenas pessoas, com sentimentos, desejos e objetivos, mas que têm pensamentos e formas de agir diferentes. Toda essa obra é cheia de significados e simbologias,
O Pio, por exemplo, que é aquela besta espiritual que nasce quando Yusuke ressuscita dentro do anime, é inicialmente tratado apenas como um alívio cômico. Ele é uma criatura divertida, meiga, mas que por dentro guarda um grande poder, assim como Yusuke. Ele é o retrato da personalidade e da alma de Yusuke. A gente percebe isso quando ele acaba se tornando uma fênix, depois que Yusuke morre na batalha contra Sensui e acaba sendo ressuscitado por Raisin. Outro ponto bastante explorado dentro do anime é a complexidade dentro dos yokais. Normalmente yokais na tradução para o português são chamados no geral como demônios, mas não é exatamente isso. Yokais, na verdade, é uma série de criaturas sobrenaturais no geral, e não só demônios em si. Por isso que nós vemos dentro do anime diversos yokais com aparências humanas, personalidades, sentimentos, não só criaturas grandes, bizarras e maldosas, mas o anime faz diversos paralelos entre os humanos e os yokais, principalmente dentro do arco do Sensui. Sensui, assim como Yusuke, era um detetive espiritual que protegia a terra dos yokais que invadiam o plano terreno, e em um desses serviços para o plano espiritual, ele acabaria tendo acesso ao Capítulo Negro, uma fita com as maiores atrocidades já cometidas pelos seres humanos. Sensui, então, ficaria simplesmente aterrorizado, percebendo que os seres humanos que ele protegia dos yokais tinham muitas vezes atitudes piores do que essas criaturas que ele abominava. Sensui, então, depois de perceber tudo isso, chega à conclusão de que a melhor coisa que ele poderia fazer para acabar todo aquele mal que existia era simplesmente exterminar toda a raça humana, mesmo que para isso ele precisasse se aliar com os yokais, que ele mesmo uma vez odiou e que ele ainda odeia. Todos esses paralelos que o anime se propõe a fazer são realmente interessantes para nós refletirmos. A capacidade que a humanidade tem de fazer coisas abomináveis e maldosas que chegam até mesmo a serem diabólicas, mas que por outro lado se recusa a admitir toda essa maldade, jogando a culpa e escondendo essa podridão em outras criaturas ou em outros motivos. E mesmo com todas essas mensagens escondidas dentro do anime, Yu Yu Hakusho ainda assim consegue trazer um tom leve, bem-humorado e divertido, podendo ser assistido por pessoas de todas as idades. Eu mesmo assisti Yu Yu Hakusho pela primeira vez quando eu tinha 8 anos, e a única coisa que eu queria saber era sobre o novo poder que Yusuke ia despertar para dar uma surra e chutar a bunda do Toguro. Essas mensagens escondidas dentro do texto do anime eu fui absorvendo e descobrindo com o tempo, e até hoje quando eu reviso os episódios eu sempre tiro alguma nova lição dessas histórias, sempre pego algum detalhe que muda a minha percepção sobre algum personagem e sempre me divirto vendo o anime. É claro, ele não é perfeito. Infelizmente, a conclusão do anime, na minha opinião, deixa um pouco a desejar. O final da história leva um rumo muito acelerado. O Togashi, depois de um tempo, em algumas entrevistas, disse que ele foi muito pressionado pela Shonen Jump a finalizar logo a obra. E ele mesmo admite que depois de um tempo já tinha cabeça em outros projetos e que já não sentia mais tanta vontade assim de escrever sobre Yu Yu Hakusho. A última saga de Yu Yu Hakusho apresenta personagens interessantes, ideias realmente inovadoras que poderiam dar novos ares a ser explorados pelo anime. Porém, nada disso acaba sendo de fato definido. Muitas coisas novas são apresentadas no último arco. A explicação sobre a ancestralidade yokai de Yusuke, a guerra fria que existe entre os 3 reis do inferno, uma nova forma de yokais poderosos atravessarem a barreira, diversos personagens novos com histórias ligadas entre os personagens principais, mas todas essas histórias são mal desenvolvidas para dar espaço a um torneio que na verdade é sem sentido nenhum, criado só para ser uma solução rápida e resolver todos os problemas na porradaria. Para vocês terem uma ideia, todas essas novidades que surgem na última saga do anime são apresentadas em um espaço de 17 episódios. O Torneio das Trevas, por exemplo, que é a saga do Toguro, teve um total de 40 episódios para explorar tudo que tinha para ser explorado, mais do que o dobro de episódios de uma saga para outra. Então realmente o final de Yu Yu Hakusho é muito acelerado. Muitas lutas são cortadas, outras são muito curtas e é simplesmente decepcionante algumas lutas nem terem acontecido, ou pelo menos não serem mostradas. Mas mesmo assim, mesmo com estes defeitos, é impossível não se emocionar com a conclusão do anime. O último episódio de Yu Yu Hakusho encerra toda a obra com uma sensação de dever cumprido e com o sentimento de que tudo valeu a pena. Afinal de contas, se você prestar realmente atenção, você irá perceber que por trás de grandes lutas, Yu Yu Hakusho traz grandes ensinamentos.
Bom, mas é isso, eu queria falar um pouco sobre esse anime, eu queria mostrar o quanto ele é especial pra mim e queria trazer algumas reflexões pra vocês. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você curtiu deixe seu like, se inscreva no canal, muito obrigado por me ouvir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Eu vou te pegar, você vai ver. Vem aqui. Ah, é? Aqui, ó. Gelada! Tá indo do quê? Seu cretino, você não ia ser o rei das trevas, seu mané. Vai, fala, anda. Tira da você, eu vou começar tudo de novo. Você vai ver só. Mas antes de mais nada, eu vou acabar com você. Seu palhaço, tenta. Me